convido, neste momento, a gerente da área de infância e adolescência da Fundação Telefônica, Patrícia Santin. Bom dia! É difícil falar depois de uma movimentação como essa, né? Tenho essa tarefa. Mas vocês devem estar se perguntando o que é da nossa conta, né? Então, eu vim contar um pouco para vocês desta campanha colaborativa que a gente criou desde o ano passado e convidar vocês para fazerem parte desta grande corrente que está passando por todo o Brasil. A Françoise já tocou um pouco nesse ponto. A gente se deparou com um desafio quando a gente começou a trabalhar com esse tema, que é como a gente mobiliza a sociedade. Como a gente ajuda a sociedade a olhar para essas crianças que trabalham, para essas crianças pobres, de uma outra maneira. E a gente ficou se perguntando mais, como as redes sociais, a mídia social, poderia nos ajudar. E aí, então, a gente se colocou esse desafio, a gente se juntou com outras 60 pessoas, tão loucas quanto nós, e a gente, então, desenhou uma campanha completamente colaborativa, desde a sua concepção até a sua ampliação para o mundo. E aí, o ano passado, nasceu o É da Nossa Conta, sem trabalho infantil e pelo trabalho adolescente protegido. E eu vou contar um pouquinho para vocês sobre ela. Essa campanha ela é correalizada em parceria com o Unicef, nossos parceiros históricos cada vez mais, e com a OIT, Organização Internacional do Trabalho. Como objetivo geral, ela pretende mobilizar a sociedade em torno dos temas do trabalho infantil e do trabalho adolescente protegido. A gente viu nas pesquisas que foram aqui apresentadas, nas falas dos debatedores, né? A gente avançou, mas temos muito ainda para fazer, e principalmente agora no que tange ao trabalho adolescente protegido. A gente passou décadas conseguindo proteger a infância, esses meninos cresceram e agora precisam de condições de acesso à educação e, mais para frente, condições dignas de acesso ao trabalho. Os objetivos específicos: pautar o debate público sobre o tema nas mídias e redes sociais. Todo mundo tem acompanhado o poder das redes sociais nas movimentações. É claro que ir para a rua faz diferença, ajuda muito, mas falar, usar as mídias sociais para debater e aprofundar o debate também é um ótimo canal. Incentivar o reconhecimento das formas de trabalho infantil e os locais onde elas acontecem. Muitas vezes, as pessoas não percebem que o trabalho infantil está ao redor delas, né? Então, é comum aqui no Brasil, em cidades do interior, trazerem meninas de outras regiões para trabalhar na casa, dizendo que ela vai estudar, enfim, e nada disso acontece. Isso muitas vezes não é percebido como trabalho infantil, e né? O menino que está vendendo rosas à noite, enquanto a gente está tomando uma caipirinha no bar, também é trabalho infantil. As lojas, enfim, as lojas que se servem, os outros ramos da indústria que se servem do trabalho infantil, quando a gente souber quem eles são, a gente deve parar de consumir esses produtos. A gente tem que ter uma postura. E usar as redes sociais ajuda a gente a amplificar. Incentivar e fortalecer a participação e incidência da sociedade com relação ao tema, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Então, que papel a sociedade pode ter? Qual é o nosso papel? A gente tem que conhecer a lei, fazer cumprir, votar melhor. Então, a gente tem um papel, a gente pode sair às ruas e exigir, né? E a incidência no Norte e no Nordeste, pelos dados que a gente já viu. O Nordeste, historicamente, concentra muitos problemas sociais e o trabalho infantil é um desses problemas. Gente, será que acabou aqui a bateria? Que o primeiro passou e o segundo não quer passar. Bateu o pé? Não. Pronto, passou. Nesse ano, a gente quer impactar 20 milhões de pessoas nas redes sociais. Essa é a meta que a gente se colocou. E, além disso, a gente quer impactar gente presencialmente também. E, para isso, a gente faz eventos e capacitações presenciais nas várias cidades onde a gente tem presença. São 3 passos de engajamento nessa campanha. Reconheça situações de trabalho infantil e adolescente à sua volta.
questione o contexto em que o trabalho infantil e adolescente acontece e participe com atitudes, pensamentos e informações para expandir essa campanha. Essa campanha colaborativa ela é composta de ações na web, principalmente na Rede ProMenino e na página da Fundação Telefônica, onde a gente pode aprofundar o debate, né? Aqui a gente tem textos mais profundos sobre o tema. E a viralização desse material via redes sociais. Nas páginas, nas fanpages, tanto da Fundação Telefônica quanto da Rede ProMenino, a gente procura tratar o conteúdo de uma maneira menos técnica para engajar mais pessoas. E quem tem interesse em se aprofundar, então, clica no link e vai para a Rede ProMenino, e lá ele tem uma abordagem mais profunda sobre o tema. Também no fanpage do ProMenino, a gente realiza debates dentro de um post. Então, aqui é o exemplo de um post sobre o trabalho infantil no esporte. E então a gente traz um tema que está pulsante na sociedade, e a ideia é discutir esse tema moderadamente. Então as pessoas participam junto com o moderador, a gente vai convidando gente, e assim a gente aprofunda o assunto dentro do próprio Facebook. E as ações presenciais que a gente faz. As peças de comunicação, vocês devem ter recebido a cartilha, a fitinha do Senhor do Bonfim específica da campanha, o adesivo e o saquinho para lixo para a gente usar no carro. Isso está dentro das sacolinhas de vocês, todo mundo recebeu. E os banners para redes sociais e blogs que estão para download na Rede ProMenino. Essa é uma campanha de todos nós. Então, a ideia é que cada um, se tiver um blog, se tiver um amigo que tenha um blog, se tiver um site, quiser divulgar, se a sua organização quiser divulgar, possa fazer o download e usar nos seus meios de divulgação. Outra estratégia que a gente usou foi que os artistas emprestassem sua imagem e seu prestígio para falar do tema para a sociedade. E aí, o Lázaro Ramos, embaixador do Unicef, apadrinhou essa campanha e fez várias peças de comunicação para a gente. Além dele, a Telefônica Vivo nos ajudou com outros artistas, como o Francisco Cuoco, a Priscila Fantin, o Ângelo Paes Lemes, que também aderiu gentilmente e produziram bastante peça com a gente. Aqui, tanto no YouTube da Fundação Telefônica quanto no YouTube do ProMenino, vocês encontram todos os vídeos produzidos para a campanha. E aqui a gente tem alguns exemplos desses vídeos. Ao final da minha fala, eu vou mostrar um vídeo para vocês. Nós lançamos essa campanha um pouquinho antes do dia 12 de junho, que é o Dia Internacional do Combate ao Trabalho Infantil. Portanto, a gente tem um pouquinho mais de 2 meses. E o que foi feito de lá para cá, né? A gente elaborou 12 propostas para o enfrentamento do trabalho infantil e pelo trabalho adolescente protegido, junto com jovens que foram coordenados pela Viração. E estas propostas foram incorporadas na íntegra pela terceira Conferência Global, através da Carta dos Adolescentes. Então, a gente conseguiu fazer um processo de escuta nas redes sociais, coletar essas informações, e isso servir de subsídio para a Carta. Então, foi bem bacana essa ação que a gente realizou. A gente começou a mobilização nas redes sociais. Esse foi o primeiro post do dia de lançamento, atingindo 30.256 pessoas, com mais de 1.000 opções de curtidas. Esse é o exemplo de um post mediado. Vocês podem reparar que o acesso é bem maior do que o primeiro. Então, a gente sai de 36.000 curtidas para 118.000. O alcance desse post é muito maior. Aqui, outro exemplo de um post mediado, sempre com questões que estão em evidência, estão em discussão. Aqui a gente falava do papel dos avós no enfrentamento ao trabalho infantil, porque os avós trazem muito um discurso de eu trabalhei, e então, portanto, não faz mal, né? Então, como a gente pode ajudar essa geração a nos ajudar? E aqui, a performance do Facebook. A gente tem uma média de 330 likes na página por dia. Nós chegamos... Hoje, a gente deve estar chegando a 230.000 likes. E as oficinas presenciais, nós realizamos na região norte, nas cidades de Belém, Rio Branco, Manaus e Porto Velho, junto com a Cipó, Comunicação Interativa. A gente já mobilizou 120 participantes e a gente já teve um resultado de comunicadores locais entrando em contato com a Fundação pedindo material. A nossa ideia é criar uma campanha que penetre nessa região nordeste e na região norte, que a gente consiga ter esse alcance.
Aqui os resultados preliminares, o crescimento em número de seguidores, né? Falando sobre, para a gente, é o mais importante o falando sobre, e o alcance, muito mais do que simplesmente entrar na página e curtir, porque é mais importante que a pessoa debata. É aqui que a gente mede o quanto que as pessoas estão engajadas nesta campanha. E a segunda onda, que é o meu convite para vocês, a gente, a partir de agora, começa a falar bastante da Conferência Global. Esse vira a pauta, uma das principais pautas da segunda onda da campanha, com cobertura, com especiais, com produção de conteúdos acessíveis para o grande público, fórum de discussão nas redes sociais e divulgação dos conteúdos audiovisuais via web. Eu queria convidar cada um de vocês que ainda não curtiram a fanpage, que curtam, que convidem seus amigos. Quem aqui tiver amigo na região Nordeste, podia convidar esse amigo para a gente conseguir que essa campanha tenha penetração nessa região. E eu queria fazer um outro convite. Nós estamos com as inscrições para um curso de educação à distância, que se chama Escola contra o Trabalho Infantil. É um curso gratuito para professores, então ele ajuda o professor a entender o que é o tema do trabalho infantil, o que é o tema dos direitos da criança e do adolescente, e propõe que o professor faça um projeto de intervenção pedagógica usando esse conteúdo. Portanto, esse curso já capacitou milhares de professores em todo o Brasil. Nós temos 2 turmas por ano, são cerca de 6 mil vagas por semestre. Então, quero convidar que vocês nos ajudem a divulgar, entrando na página do portal Pro Menino. Logo abaixo vocês vão ter um banner, a sigla do curso é ECTI, é só clicar ali que vocês já caem na página de inscrição. Então, vamos fazer esse compromisso aqui de vocês nos ajudarem a divulgar e divulgarem que o trabalho infantil e adolescente protegido é da nossa conta. Obrigada.